Fala pessoal, muito bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é domingo, 17 de maio de 2026. Vamos iniciar nosso giro semanal do mercado cripto. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso tenha interesse de fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que você terá acesso a análises exclusivas durante toda a semana. Tem conteúdo educacional, tem uma carteira recomendada com moedas que já estão armadas para alta aí quando vier a out-season. Estamos em cima delas. Tem alvos para compra, já tem alvos para venda também, até onde elas devem subir nesta out-season que está por vir. Tem chat aberto, tem uma comunidade para você trocar ideias, pode pedir análise de moedas. É um grupo bem completo, tá, pessoal? Tem livros sobre análises de Wyckoff, SMC. Então, tem bastante conteúdo. Tem live semanal, toda semana a gente faz live dentro do grupo de membros. É muito barato, vale a pena. Deixo o convite a todos. Quem tiver interesse, o link para acessar o grupo de membros está na descrição deste vídeo. Só abrir a descrição, clicar no link e acessar. Beleza? Tem também o link do meu contato pessoal junto na descrição. Caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem e a gente conversa. Beleza? Bom, Bitcoin, pessoal, gráfico semanal na tela. Tocou a região que há muito tempo a gente falava, cravou aqui o nosso Fairview Gap, certo? Ó, cravadinha de livro. E agora tá ameaçando aí um engolfo semanal, certo? Eu, particularmente, tá, pessoal, já vou adiantar para vocês, para mim o BTC vai subir, tá? Ele ainda tem um grande potencial de vir tocar essa região, certo? O gráfico semanal, este candle aberto vai fechar hoje às 9 da noite. Então ele pode até recuar até as 9 da noite, deixar um pavio aqui para baixo e não fechar abaixo do candle anterior. A gente vai ter que ver aí como vai fechar o semanal. Porém, o BTC, no próprio gráfico semanal, ele está dentro de um order block aqui, ó, pessoal. Tem um AB abaixo, tá? Então, ele pode, dentro dessa região aqui, recuar e subir. E ainda está tudo ok com o gráfico, tá? Não tem nada de reversão. Então, para mim, este movimento altista ainda não acabou. Acredito aí que o mercado vai ter um pump ainda antes de cair, principalmente nas altcoins, para que alguns movimentos aí fiquem completos antes de o mercado capitular em sua última queda, que eu acredito que vai ser a última. E aí sim o mercado reverter e o Bitcoin romper o topo histórico, certo? Então basicamente é isso que eu estou aguardando aí no gráfico semanal. A gente tem aqui toda uma região de volume que eu já deixei marcado, já passei semana passada aqui no YouTube para vocês. É uma região onde teve maior volume de negociação desde o topo histórico até o fundo dos 60k. Essa região ainda não foi retestada, então eu acredito que o BTC ele ainda vai voltar a testar essa região e aí sim vem o tombo, tá, pessoal? Acredito que o BTC virá a tocar este order block que está quietinho aqui embaixo, ele parou antes, certo? Este OAB aqui é um OAB muito relevante para o preço, foi dele que veio a quebra estrutural deste topo anterior. Então, eu acredito que o BTC ainda venha testar esta região e aí sim, grande potencial de reversão daqui, tá, pessoal? Para romper aqui os 97 e aí ir embora. Beleza? Então, tomem cuidado com essa região abaixo, ó, é uma região de retração de FIBO de toda a estrutura do BTC que vem lá dos 15k, vem deste fundo aqui até este topo aqui. O 62% está aqui, tá, pessoal? Então, eu acredito que ele vai voltar a testar essa região. Não, a maior probabilidade eu não acredito que seja agora, tá? Eu acredito que ele ainda vai reverter e o mercado vai ter uma alta para depois cair, certo?
Gráfico semanal é isso, eu não acredito que o Bitcoin vai vir aí para onde tem muita gente falando, agora, 30K, essas regiões, não acredito que é agora, certo? Acredito que antes disso o Bitcoin ainda vai romper o topo. Beleza? Então, basicamente é isso. Pela macro aqui a gente tem um alvo pendente para a estrutura, 163 mil dólares, 163.600, que ainda não foi tocado. A região de 100% foi cravada, ó, regiãozinha de 100% aqui, de livro, região, né, 125.900. O Bitcoin bateu o topo histórico 126.199, né? Então, praticamente cravada a região. E acredito que quando o mercado finalizar este movimento aqui embaixo, ele tende a subir para pagar o último alvo, certo? E aí depois vocês vão conhecer o que é um bear market de verdade. Beleza? Então, pela macro é isso, tá? Bem fácil aí de entender o que eu estou esperando para o mercado. Ele pode cair direto? Pode, tá, pessoal? Só eu não acredito, porque vai ficar brecha em alguns gráficos correlacionados para o Bitcoin encaixar, para o mercado se encaixar um movimento saudável, ele teria que vir aqui nesta região, tá, pessoal? Para depois derreter e aí depois reverter. Então, basicamente é isso que eu estou esperando. Isso gráfico semanal, vamos entrar aqui no gráfico diário. Gráfico diário, fiz algumas atualizações essa semana lá no grupo de membros. O que eu estou esperando aí para o BTC? Basicamente o seguinte, ó, aqui a gente tem a nossa região de maior volume, certo? Que é lá do semanal que eu acabei de passar, onde tem essa POC de volume, que é a linha vermelha. E aqui pelo gráfico diário temos um Fair Value Gap, ó, pessoal. Tem uma brecha aberta aqui. Tá vendo? Então eu acredito que esta região aqui vai ser o ponto X do BTC. Beleza? Então, estou falando do BTC lá na região de 86.800, 87, talvez 88. Entre 85, tá, pessoal? Se eu for pegar toda uma região, eu pegaria entre 85 aqui até os 90, tá? Então, aqui de cima, para mim, o BTC não passa, tá? Não vai passar disso aqui, porque aqui já teve um order block que foi respeitado, ó. Este OB derrubou o mercado lá para 60K. Olha a pancada que veio dessa região. Este OB aqui, para mim, o BTC não perde. Então, este OB ele é tão forte que ele gerou este Fair Value Gap. Então, isso aqui é toda uma região fortíssima de oferta. Olha a POC de volume passando aqui dentro. Para mim, o BTC daqui não passa, tá, pessoal? Então, essa região aqui vocês têm que estar bem alerta, porque o BTC confirmando essa alta final aí, para finalizar todo esse movimento de escadinha, tá subindo de escadinha, tá vendo? Escadinha, 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 escadinha. Quando tocar essa região aqui em cima, acredito que aí vem o elevador, tá, pessoal? Sobe, demora 1 ano para subir, vai cair em 2 pavios. 2 pavios tá lá embaixo. Certo? Então, BTC, pelo gráfico diário, ó, vocês percebem aqui, ó, nós estamos aqui dentro de um caixote, tá? Isso aqui eu já expliquei no grupo de membros, pessoal. Um range formado aqui entre mínima, essa máxima, certo? Quando eu mandei essa análise lá no grupo, o BTC estava acima. Isso aqui acima é uma região premium, que a gente chama, tá, pessoal? Uma região cara, onde o institucional tende a manipular o preço, ó. Ele manipula aqui em cima para vender. Quando ele perde os 50% do caixote, ele está entrando numa região de desconto, tá? Isso aqui é uma região barata dentro deste range, certo? Então, se você busca por compras de curto prazo, tem que ser aqui embaixo, tá, pessoal? É aqui embaixo. Então, ele veio e entrou. Quando estava aqui em cima, eu passei a expectativa. Na verdade, eu já falo há bastante tempo, né? Não foi só desta análise que eu falo lá no grupo de membros, que os 77K é uma região que o Bitcoin deveria vir. Então, ele chegou na região, tá? Este Fair Value Gap ele ainda não fechou. Ó, ele tá deixando um fundo duplo aqui em cima, tá vendo? Então, ele ainda pode vir aqui fechar este Fair Value Gap e daqui começar a subir e ir lá na região que a gente espera. Lembrando que isso aqui é um grande de um OB aqui embaixo também, ó, pessoal. Tem este FVG junto com esse OB, ó. Estão um em cima do outro. Isso aqui é uma região forte, tá? Eu não acredito que o BTC
perca agora o fundo dos 77.900. Se ele perder este fundo, pessoal, aí ele vai ter feito um choque, tá? No gráfico diário. Ele vai reverter o movimento, tá, pessoal? Aí ele quebra a estrutura para baixo, uma estrutura que está sendo altista, ó, fundo, 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 fundo. Ele vai quebrar o fundo anterior, que é um fundo importante, que é este aqui de 74.900. Este fundo gerou quebra de estrutura acima, tá? Ele quebrou a estrutura aqui acima, certo? Então é um fundo importante. Este fundo aqui eu já tinha explicado para vocês que não era um fundo relevante, tá? Não importa o que aconteça com ele, porque ele não quebra estrutura nenhuma. O topo está aqui em cima, ó. Deste fundo não vem quebra de topo, tá vendo? Então ele não importa, ele perde, ok? Agora este aqui ele não pode perder. Este fundo aqui, ó. Então eu não acredito que ele vá, tá? Ele até pode voltar aqui, não teria problema ele vir aqui em 74, ó, 937. Desde que não feche, não faça um fechamento de ar abaixo, tá, pessoal? Ele pode pavilar, se ele quiser deixar um pavio aqui para assustar e voltar, fechar acima, pode. Não pode fechar abaixo, certo? E eu não acredito que vá. Então, eu acredito que o BTC tem a maior probabilidade ainda é de termos mais uma alta aí, testar essa região de volume aqui em cima, ó, fechar de fair gap, e aí sim perder fundo, fazer um alinhamento de fluxo, né? Algo nesse sentido, tá, pessoal? Quando chegar nessa região. Faça o movimento que quebra uma estrutura, toque, apoie, faz o movimento, certo? Vai lá, toca, apoie e dá apoie. Apoie é o ponto de interesse, tá, pessoal? É o fair gap. Toque, e do toque vem a quebra, a perca do fundo anterior. Aí nós temos um choque. Aí ele deve fazer um movimento nesse sentido, tá, pessoal? E aí acelerar uma queda. Algo nesse sentido que eu aguardo nessas regiões aqui de cima, certo? Um alinhamento aqui para cair. Beleza? Então, acredito que as altcoins aí também precisam ainda de mais um movimento de alta para fazer um alinhamento bonito, para ir o mercado como um todo vir para esta queda final aí, que vai ser a queda do pânico, tá, pessoal? Acredito que o Bitcoin, o alvo é a região de 52.500, tá? Tudo puxa o BTC para essa região. Mas eu já expliquei para vocês tomarem cuidado, porque o BTC pode parar antes, tá, pessoal? Sempre existe a possibilidade de parar antes, porque isso aqui é uma região muito forte de demanda. Ó. Lembra lá do gráfico semanal? Tem o order block, é nessa região. Ó. Olha lá onde é que está o fim do order block, 52.500. Começa em 59, tá vendo? Então, até vou botar para aparecer aqui o order block lá no gráfico diário. Ó. Fica melhor. Ó. Olha o order block passando aqui, ó. Então, toda esta região aqui é muito forte, tá? Nós temos aqui o fundo dos 60K. Então, quando o Bitcoin começar a perder esse fundo dos 60K, eu falo, olha, há meses eu falo que, para mim, o Bitcoin não fez fundo aqui, ele vai perder esse fundo. E eu acredito que ele, quando perder esse fundo, tem que tomar cuidado em ficar esperando alvos mais abaixo, porque apesar de existir o alvo, ele pode não ir. A demanda pode ser muito forte e ele só perder o fundo 60K aqui, por exemplo, parar em 57, 55, que todo mundo aí do YouTube já sabe que eu falo do 55K há muito tempo, é a região que eu aguardo o BTC voltar. Quando ele começou a alta aqui, pessoal, lembra? Eu falei vai voltar tudo, Bitcoin vai voltar tudo. Isso não mudou. Então, eu acredito que o Bitcoin nesta região aqui, ó, abaixo deste fundo, certo? Abaixo desse fundo, é uma região muito boa para comprar BTC. Certo? Fiquem espertos. Eu diria aí da região dos 59 já em diante, tá, pessoal? Até os 52. Beleza? Maior probabilidade é essa aí para o movimento, tá? Daqui dessas regiões, eu acredito que o BTC venha fazer uma captura final, que a gente chama de Spring. Nosso Spring dentro de um processo de acumulação, tá, pessoal? Tudo isso aqui é um processo de acumulação em que ele sobe para fazer o Up Trust Action, faz o nosso UA,
depois volta para fazer o spring e aí vai embora. Beleza? Isso aqui eu já tinha explicado para vocês em vídeos anteriores aqui no YouTube, trouxe até o modelo de acumulação de Wyckoff, que eu acredito que nós estamos fazendo um processo de acumulação dentro desta caixa, certo? Em que aqui nós vamos fazer um upthrust action nessas regiões, depois voltar para dentro do caixote e vir fazer um spring para ir dessas regiões aqui de baixo, preço voltar e ir romper o topo dos 98 aqui, 97, para ser mais exato aqui, ó, 97.900, tá, pessoal? E aí vai romper topo histórico, certo? Então, BTC, vocês devem ter visto a capa do vídeo aí, apertem os cintos. Eu acredito que vai ter muita volatilidade nas próximas semanas. Este mês aí pode ser concluído todos esses movimentos ainda este mês, tá? Hoje é dia 17, então tem tempo. Para mim, de junho aí, difícil passar esta queda, tá, pessoal, até essas regiões. Então, está chegando a hora de um movimento final para o BTC. Tomem cuidado, tá? Acredito que a volatilidade vai ser primeiro para cima. As altcoins dar um pump para prender todo mundo acima. Os youtubers vão ajudar vocês a ficarem presos. Eles vão dizer que é out-season, que começou, que acabou, que o Bitcoin vai romper o topo e que não vai parar mais de subir. Aí todo mundo vai ficar preso aqui, ó, na pior região possível. Certo? E aí o mercado, as altcoins e o BTC vão fazer seu show final aí, que é o BTC voltando aqui para baixo para essas regiões e as altcoins derretendo muito forte nessa última queda, tá, pessoal? Para aí o mercado como um todo se alinhar e subir junto. E aí vocês vão ver a verdadeira out-season, tá? Que até hoje já teve umas 3, 4 fakes out-season, né? Que a gente lá no grupo de membros capturou todas, só que a gente soube vender, a gente vendeu todas nos topos. Porque lá no grupo eu falava que não era out-season, tava todo mundo falando que era, eu falava que não era. Mas a verdadeira vai vir, tá? Está chegando. Então, resumo pro BTC é esse, tá? Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar do Bitcoin. Acredito que não. Basicamente é isso. Vamos ver o Ethereum. Ethereum, vocês têm que tomar cuidado só com um detalhezinho, tá, pessoal? O Ethereum está numa reacumulação muito bonita aqui, tá? Uma reacumulação nesta caixa aqui, já fala, olha, já faz anos que eu falo dessa reacumulação aqui do Ethereum, certo? Então, eu acredito que o Ethereum vai vir tocar ainda a base do caixote ou agulhar, deixar pavio abaixo, tá? Pavilar aqui para subir. Já vou entrar nessa questão. Vocês percebem, primeiro ponto a perceber do Ethereum, o movimento interno da estrutura do Ethereum, tá, pessoal? A estrutura do Ethereum tá aqui, tá, pessoal? É deste fundo a este topo, tá? Se a gente pegar toda a estrutura completa aqui, lá da Covid, aqui foi a Covid, tá, pessoal? Até o Buying Climax, certo? Então, vocês têm que entender que a gente está trabalhando dentro dessa estrutura, beleza? Então, a gente chama isso de estrutura interna, tá? Ou subfractais. Então, dentro dessa estrutura interna, a gente já fez uma quebra, um choque, que é uma reversão estrutural. Ó. Este topo foi rompido, foi quebrado, certo? Depois de ter perdido fundos aqui, ó, ter feito choque para baixo, dentro da estrutura interna, ele estava numa estrutura de alta, ó, certo? E aí ele quebra ela, ele perde os fundos, ó, certo? Que seria a quebra mais bonita, né? Tecnicamente já foi aqui, tá, o choque, pessoal. Ó. Enfim, ele estava dentro da estrutura interna, embaixo. E aí esta alta aqui reverte, porque esta alta quebra um topo anterior. Ó. Ele deixa um topo, vem aqui embaixo e quebra o topo. Tá vendo? Essa quebra ele faz aqui. Quebra o topo. Então aqui ele está nos dizendo que ele virou para alta. E aí ele faz um pullback, faz um pivô, um boss. Ó.
ou seja, ó, um pivô, certo? Então, bonito movimento, o Ethereum faz o choque aqui, confirma um pivô de alta. Ótimo, para alta, o Ethereum está para alta, totalmente altista, certo? Então, qual que é a expectativa? O normal é ele voltar, recuar, certo? Dentro da estrutura, para subir, certo? Recuar até onde? Até onde tiver liquidez, tiver pós. O que é que tem pós aqui embaixo? Ó, eu falei para vocês deste Fair Gap muito tempo, falei aqui no YouTube, para quem é mais antigo e lembra, ó. Na verdade era aqui, né? Era um residual do FVG que eu passei, ó. Aqui era um alvo. Eu passei o alvo dos $2.000 para vocês, certo? Eu avisei que quando o Ethereum alinhou essa liquidez, lembra lá? Tinha uma liquidez alinhada aqui no Ethereum, ó. Ele tinha alinhado todos esses fundos. Eu falei, pessoal, o Ethereum vai furar isso aí e vai mais abaixo. Eu falava que era possível que segurasse nos 2.500. Quando ele começou a fazer o alinhamento aqui, ó, esses pavios aqui, eu falei, não vai segurar, tá, pessoal? Vim antes aqui para avisar vocês, não vai segurar, é 2.000, olhem lá para baixo, ou 1.700, e olha onde é que ele foi, exatamente lá embaixo. Qual que é o problema do Ethereum? Quando ele chega ali embaixo, o que, que ele faz? Fundo duplo. Tá vendo que ele alinhou a liquidez aqui, ó? Tá vendo? Ó. Tá vendo que isso aqui também são fundos não capturados no Ethereum? Ó. Tá vendo? A gente vai pegar daqui. Então, tudo isso aqui, pessoal, é liquidez. Tem liquidez abaixo. O Ethereum está dando corda para os compradinhos aqui, a galera do long. Entende? Isso aqui, daqui um pouco, ele vai dar um canudo aqui, vai pegar todo mundo. Tá? Não digam que eu não avisei depois. Então, o Ethereum é o seguinte, ó, ele no momento tem esse fair gap aqui. É uma POI, ponto de interesse, é uma falha, tá? Uma brecha. Não tem negociação. O preço precisa ser negociado nessa região. Isso aqui vai atrair o preço. Ele para antes, tá, pessoal? Eu acredito que o Ethereum ainda, junto com o BTC, como eu espero que o BTC ainda suba lá nos 87, aquela região, espero que o Ethereum ainda suba aqui. 2.500, 2.600, tá? Então, fechando esta região, aí sim, acredito que o Ethereum vai vir pegar todos esses fundos. E já aviso vocês que nós temos uma liquidez alinhada aqui, ó. Esse tipo de alinhamento, pessoal, o mercado nunca faz sem querer, tá? Nunca. Pode ser que ele não pegue agora isso e pegue só daqui 2 anos, pode. Ele faça isso e suba, e lá quando voltar lá na frente ele volte para pegar, pode. Mas tem uma grande chance de ele vir pegar agora, tá, pessoal? Limpar tudo isso aqui e subir. Então, o que eu já tenho falado para vocês? O Ethereum, para mim, ele vai voltar a perder os fundos, tá? Não acabou. Assim como o BTC, o Ethereum, para mim, está no movimento de acumulação aqui. No gráfico semanal, tá, pessoal? A gente vai pegar até aqui. Caixote, certo? Então, eu acredito que o Ethereum ainda vai capturar esse caixote acima aqui. Vai fechar o Fair Gap e aí vai vir capturar o fundo do caixote. Para aí depois fazer um movimento forte e subir. Algo nesse sentido. Até onde ele vai agulhar abaixo, não tem como ter certeza, tá, pessoal? Ele pode só querer pegar essa liquidez aqui, alinhada, esse fundo duplo, porque logo abaixo desse fundo duplo, ó, a gente tem aqui um order block, ó, tá vendo? Logo abaixo. Tem contexto. Isso a gente chama de contexto de mercado, ó, pessoal, ali deixa um fundo duplo, sobe para induzir a galera, vai prender todo mundo na pior região, com a ajuda das notícias e dos youtubers, eles vão fazer vocês ficarem presos aqui, que vão dizer que é alta infinita, e aí o mercado vem e pega todo mundo num tiro só, vai liquidar todo mundo. Toca o order block e daqui sim, patada. Tá? Então tem contexto para o Ethereum segurar nessa região aqui, pessoal, 1.600, tá? Até porque se a gente botar no gráfico mensal, pelo gráfico mensal, a gente tem um order block gigantesco aqui, ó. Ó, onde é que tá o order block? Ó, 1.600. 50% dele, ó. Entende? Então, é pedreira essa região, tá, pessoal? É demanda. Tem que tomar cuidado.
Agora, qual que é o outro contexto que eu expliquei lá no gráfico semanal? Ó? Fundo duplo, order block logo abaixo, aqui pelo gráfico mensal, ó, mais abaixo. Então, estou falando aí da região de 1.300, tá? 1.350. Então, a gente não tem como ter certeza agora sobre o tamanho do susto. Se vai ser aqui ou se vai ser aqui. Certo? O que eu quero dizer com isso? O famoso DCA. Faça DCA quando o Ethereum perder fundo. Perder fundo. Certo? Então o Ethereum aí para mim, ó, a parte é excelente compra, tá? Eu $2.000 ainda é um preço bom pro Ethereum, tá? Dentro de toda a estrutura dele, tá, pessoal? Mas o ideal, considerando tudo que ele montou, que ele armou, como ele está trabalhando agora, o ideal seria comprar Ethereum abaixo de 1.700, tá? Então, abaixo de 1.700 aí compra, tá? 1.600 até os 1.300 aí. Toda uma região. Eu pegaria tudo isso aqui como uma região, pessoal. Tudo isso aqui. Uma região totalmente compradora de Ethereum. Certo? A melhor região aí possível, tá? Porque daqui eu acredito que o Ethereum vai romper topo, vai pegar este fundo, esses topos aqui. E aí o alvo do Ethereum, vou passar para vocês aqui bonitinho, ó, o que a gente espera. Todo mundo já sabe que eu espero os $8.600, né? Que é exatamente a região aí, $8.600, a região de 100%, tá? Acredito que o Ethereum venha pagar esse alvo mais para frente, podendo, dependendo como for a euforia, 11.300, pode, tá? Então, é alta, hein? E aí ele vai estar pagando o quê? Ele vai estar pagando o alvo da reacumulação, que eu expliquei para vocês, ó. O Ethereum está dentro de uma caixa de reacumulação. Então, espera-se que ele volte a testar a base, que a gente chama de L, PS, tá, pessoal? Um último ponto de suporte, tá? Ou dar uma varada abaixo, voltar, e aí fazer isso aqui, e ir embora. Certo? Ethereum é isso. Então, é um presente o que o mercado está dando aí, pessoal. É claro que eu sei que a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar esses fundos, porque estão presas em topos, ficaram presas aqui no topo dos ETFs. Lembro lá eu me lembro que os youtubers, aquela época ele foi chato, porque eu no grupo de membros eu falava só o contrário, e o pessoal do próprio grupo não acreditava no que eu falava. Que aqui era out-season, ia começar out-season, ó. Tá cheio de out-season aqui, ó. Né? Isso aqui era os ETFs Ethereum, foram aprovados lá, foi aprovado ETF não sei aonde, depois não sei aonde, né? E aí prende todo mundo no topo. Aqui já ferrou com meio mundo de pessoas, tá? E aí derrete, perde fundo. E aí todo mundo vende lá embaixo. Certo? Aqui embaixo os youtubers não mandaram comprar. Eu mandei comprar. Vim aqui no YouTube e falei, comprem. Lembra lá? Falei para comprar em 1.650. Eu falei. Agora, quem mais falou aí para comprar aqui no fundo? O pessoal aí em cima, nessas regiões, aqui eles mandaram vocês comprar. Entende a diferença? Aí quando o Ethereum subiu aqui, ó, eu vim aqui no YouTube, lá no grupo de membros, a gente já foi realizando lucros na alta, né? E no YouTube eu falei que dos topos aqui tinha que tomar cuidado porque o Ethereum deveria voltar, tá, pessoal? Deveria recuar. E aí, pancada. Certo? Aqui não mandaram vocês comprar? Nos $4.000? Não tinha o famosinho lá, que eu sei, que o pessoal no grupo de membros falava, tava falando que $4.000 era barato? Na cara de pau ele falou que era barato porque o Ethereum ia pra lua? Aí, ó. Ó o barato. Ó o barato para vocês. Tá barato o Ethereum? Então toma. Olha onde é que tá o preço. Então, agora, pessoal, volto a dizer para vocês, comprem nessas regiões de novo. Segunda chance para vocês. Com sorte, tá, pessoal? O Ethereum fura, isso aqui vem para os 1.300. E aí sim, com praça de Ethereum nessas regiões. Beleza? Então, só isso que eu tenho para falar para vocês. Tenham em mente que o Ethereum deve pagar o alvo dos $8.600, então calculem o risco baseado nisso. Eu estou comprando em 1.700.
para levar para 1.800? Vale a pena? É isso que você tem que se perguntar. Entenda que o Ethereum está numa estrutura totalmente altista, não de baixa, tá, pessoal? O Ethereum vai explodir isso aqui, tá? Então, e aqui vocês vão ver altismo, a verdadeira, não as mentirosas, certo? Então, eu estava falando para vocês que eu sei que a maioria das pessoas não tem dinheiro agora para comprar aqui, porque já foram ferradas de tudo que é forma e por todo mundo dos topos, certo? Mas se quem tiver dinheiro, pessoal, quem tiver dinheiro ou quem estiver, por exemplo, preso, não venda aqui abaixo. Só isso que eu dou para vocês de conselho, não venda suas moedas aqui. Aguente. Ah, comprei errado. Cara, teve a infelicidade de comprar errado, comprou topo, tá preso. Aguenta. Porque o preço ele vai voltar e vai te deixar no verde, entende? Lá na frente você vai ter a chance de vender lucro ainda, sair no lucro, para os próximos movimentos macro do mercado, você ter a chance de começar a comprar de forma correta e montar novamente toda um ciclo de compras e vendas correto no Ethereum e voltar a ganhar bastante dinheiro, entende? É a melhor forma de consertar o erro de quem comprou topos e ainda, por algum motivo, ainda não tenha vendido, esteja sofrendo. Então, o conselho que eu dou é esse, aguente, tá, pessoal? Aguente. E quando o Ethereum voltar aos topos, venda no lucro. Vai ter um lucro bem pequeno, claro, comprou topo, daí ele, né, por exemplo, ó, vamos ver aqui. Comprei topo. Tive a infelicidade de comprar um topo aqui, ó, tá? 4.800, porque os mestres do YouTube falaram que era barato, né? Aí, ó, ainda tem a chance de sair num lucro aí, quem sabe, né? 80%, ó, 46% aí, ó, pessoal. O primeiro alvo, né? Seria 7.000 aqui. 46, ó, pode ser com lucro bom ainda, se tiver paciência. Só que vai ter que aguentar esse tipo de movimento aqui, ó. É uma tortura psicológica, entende? Agora, se vender aqui embaixo, aí sim você vai ver o que é a tortura, porque daí você vai ver o preço fazer isso depois que você vender. Então é muito melhor aguentar, certo? E aí, depois que vender, conseguir ainda se livrar dessa bomba, né? De ter comprado topo aí na pilha dos outros e vender no lucro, sugiro para vocês, deixo o convite, entre no nosso grupo de membros e nas próximas vezes comece a comprar certo e vender certo. Comprar fundos, a gente comprou Ethereum aqui, né? E começar a comprar fundos e vender topos, tá, pessoal? Não o contrário. Beleza? Então, Ethereum basicamente é isso, acho que foi bem explicadinho. É uma chance inacreditável que o Ethereum vai dar agora para vocês. Segunda chance, né? Então, Ethereum é isso. Ada Cardano, quero falar da Ada, tá bem gostosinha de falar da Cardano. Pessoal, olha, eu acredito que essa moeda vai subir bastante de novo, tá? Mais uma vez essa moeda vai subir bastante. Que eu tenho para explicar para vocês aqui de Ada Cardano? De forma bem simplista. Ada Cardano é o seguinte, tá, pessoal? Ela fez aqui, ó, a estrutura macro da Ada Cardano é muito bonita, tá? Vamos começar pela macro dela. Ela fez um pivôzão, tá, pessoal? De alta aqui, ó. Macro, tá? Ela tá numa tendência de alta macro. Essa aqui é a estrutura que tá mandando na Ada Cardano, esse topo até este fundo. Tudo que o mercado faz agora é trabalhar dentro dela. Nós estamos trabalhando dentro. Isso a gente chama de estrutura interna, certo? A externa é alta. Tá em alta na macro, beleza? Então, começa por aí, ó. Quebrou, aqui ela fez uma quebra linda, ó. É um pivôzaço macro, tá, pessoal? Então, a Ada Cardano, esses movimentos macros, eles demoram anos para se formar. Mas você tem que entender que a macro manda, não a micro. Então, o gráfico tende a ir de acordo com o que a estrutura vigente está mandando. E ela está mandando na alta. Então,
esses movimentos internos aqui tendem a ser manipulações para fazer vocês perderem dinheiro, prender em topos, aí cai, aí fica. É toda uma região de manipulação para você sempre comprar errado e ir dando dinheiro para o institucional, certo? Mas a intenção é que lá na frente o preço suba, certo? Então tem que ter isso em mente. O que ela fez aqui internamente? Ó? Primeira coisa, ó, quando ela dá essa patada aqui, essa mitigação, né, esse processo de queda, ela quebra estruturas aqui para baixo, enfim. Dentro da estrutura interna que eu expliquei, ela entra numa tendência baixista, tá? Mas isso não tem nada a ver com a estrutura externa. A externa continua intacta, tá, pessoal? A interna está em o que ela está fazendo aqui dentro está em baixa, certo? Até que chega um ponto que ela para aqui numa região de fundo, ela deixa uma liquidez alinhada, e aí ela sobe e vem e faz um sweep de liquidez. Tá? Isso aqui é um problema para ela para o curto prazo. Tá vendo que ela só vem capturar a liquidez desse topo duplo aqui, ó? Ela não consegue fechar candle acima pelo gráfico semanal. Então, este sweep de liquidez para ser validado, pessoal, após o sweep o ativo tem que cair forte, com velocidade, tá? E ir pegar fundos, que é exatamente o que ela vem fazer. Então, este sweep está validado porque aqui atrás ela também deixa a liquidez alinhada e aí ela vem capturar fundos. Ela captura esse fundo duplo e captura este fundo duplo. Tá vendo? Fez a limpa nos fundos aqui, ó. Quando ela pavilou esse pavio aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Pegou todos esses fundos que ela tinha alinhado aqui, ó. Tudo isso aqui era armadilha. Ó, tudo uma liquidez. Certo? E tava na cara que era armadilha, principalmente pelo sweep de liquidez, ó. Ela só foi lá capturar a liquidez acima e agora volta para capturar a liquidez abaixo, certo? Só que o que está acontecendo em ADA Cardano aqui, ó? Acredito que a ADA Cardano está deixando liquidez aqui. Tá vendo esse desenho aqui? Ó? Isso aqui é fundo de liquidez, tá, pessoal? E acredito que a ADA Cardano vai fazer um flush ainda. Tocar este order block aqui embaixo, que aqui atrás também no passado ele fez um sweep de liquidez também, ó. Aumentar o zoom aqui, ó. Também fez uma captura de liquidez aqui, certo? E daqui explodiu o preço, ó. Então, esta região aqui tende a ser tocada, tá, pessoal? 16, 15, 12, toda uma região, é grande, é um bloco de ordem grande, tá? Aqui tem um fair value gap, ó, pequeno, mas tem nos 11, 12. Ela pode, tá? Pode vir aqui embaixo, mais embaixo. Então, eu acredito que isso aqui é um movimento final para dar Cardano, tá, pessoal? De queda. Ela tende a fazer essa. Agora, essa manipulação, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui. Essa manipulação aqui, ó, ondulada, tá? Faz essa manipulação. Ela pode até subir aqui, tá, pessoal? Tá? Pode vir testar essas regiões aqui de cima, que tem um fair value gap aqui também. Deixa eu ver se esse CFVG já foi fechado. Ó. Dá para dizer que foi, mas ainda pode, tá? Se o mercado, a gente está esperando que o BTC ainda vai dar mais uma. Tem grandes chances aí de o mercado dar mais um pump para prender todo mundo acima antes de cair. Ela ainda pode dar um pump aqui sim, pegar esse pavio. E aí cair, tá? É uma possibilidade. E aí tudo isso aqui, ó, abaixo aqui é liquidez, tá? Então ela está trabalhando aqui para montar essa liquidez e aí depois dá a varada final e explode. Então esse é contexto aí para a Cardano, tá? É o contexto. E quando ela subir, quando a da Cardano subir, o que a gente tem aqui no gráfico semanal, tá, pessoal? Quando essa moeda subir, ela deve subir para pegar topo, tá? Então já começa por aí, ó. Porque é o movimento. Ela cai, ó, deixa topo, cai, topo, vem, faz um fundo duplo, sobe, ela rompe esse topo aqui, certo? Ela quebra aqui esse topo, ó. Então ela está indicando que ela vai subir mais, aí ela faz um pullback,
E aí vai lá em cima, só que lá em cima ela não quebra, ela faz um sweep de liquidez. Ó, sweep esse topo. Aí ela vem, pega toda a liquidez abaixo, certo? Faz uma armadilhazinha aqui, dá uma altinha, ó. Depois vem, toca POI. Ela pode até fazer um choque aqui, ó. E aí vai embora, certo? Acredito que quando ela subir, um bom ponto para ficar de olho em ADA Cardano é aqui, ó. Este OB. Este cara aqui em cima. Região aí de 1,90. Tem um fair value gap antes, ó. Pequenininho aqui, 1,88, 1,90, tá? Então, pelo gráfico semanal, é patada na ADA Cardano. Só que antes, ela deve cair, tá, pessoal? Mais ou menos esse tipo de movimento para a região dos 15, 12, essa região. Certo? Pelo gráfico mensal, ó, pelo gráfico mensal, essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ela pode vir tocar, ó. Tá vendo? Que conflui ali com os 15 centavos, talvez 12, enfim, 11, tá? Então, acredito que a ADA ainda, ela pode vir fazer uma altinha para capturar o pavio anterior aqui, ó, fazer isso aqui, e aí subir forte. Pelo gráfico mensal, a região que eu tinha falado antes, ó, seria este fair value gap. Isso aqui é o inverso fair value gap, tá, pessoal? Ó. O IFVG aqui, ó, nessa região mensal. Então, é aqui o ponto, ó, quanto que tá isso aqui? 1,80, tá? É aquela região que eu passei pelo semanal, 1,90, 1,88, 1,80, região, tá? Acredito que aqui é um bom alvo aí para ficar de olho em ADA Cardano, e aí sim uma patada, né? Se ela fizer isso aqui, estou falando de uma alta aí de 10x, uma moeda de 10x aí, ó. O que acharam? Casadinho em movimento de 1000% ADA Cardano. Beleza? Então, ADA Cardano é isso, tá? Eu tenho de expectativa aí. Falta aquele movimento final de queda que está casado com o BTC caindo lá para baixo de 60k, e aí depois o BTC reverte e as moedas entram em sua verdadeira alt-season. Certo? ADA Cardano é isso. Uma boa aposta, tá? Pela macro é uma boa aposta, porque essa moeda aqui, queira ou não queira, ela tá numa estrutura bonita na macro, tá? Tá bonita sim. Certo? Não estou dizendo que ela vai romper topo histórico, tá, pessoal? Mas aqui é uma região bem boa para ter expectativa que ela vá, 1,80. Beleza? Por último, vamos ver a XRP. XRP eu tenho desenhado ela aqui. Faz tempo, né? Quem acompanha nosso canal há mais tempo aí já está cansado de saber. Tem até desenhado o movimento que eu espero para a XRP. Acredito que este fundo aqui não é o fundo verdadeiro dela. Então, ela deve vir fechar este fair value gap aqui embaixo, ó, pessoal. Região, sempre uma região de 86 centavos, 95, 80. Ela pode vir para. A gente não sabe o número exato, tá, pessoal? Então, ó, abaixo de 90, 95 aqui é bom comprar essa moeda, tá? Excelente ponto de compra, certo? Também tem uma estrutura bonita na macro, tá? Já tem toda uma quebra estrutural aqui atrás, aí vem, acumula, faz um pivô, já tem uma quebra. E agora o que a gente espera? Uma mitigação para subir, fazer um novo pivô. Basicamente é isso, o movimento macro. E é isso que ela está fazendo. Demora? Claro que demora, isso aqui é um gráfico semanal. Mas não quer dizer que não vai ser formado, tá, pessoal? É isso que a gente está esperando, ó. Uma reacumulação de Wyckoff, certo? Toda bem estruturada, ó. Na verdade, isso aqui é uma reacumulação, tá, pessoal? Ela faz uma acumulação aqui embaixo, ó. E olha onde é que eu espero que ela volte. Ou seja, é como se tivesse comprado aqui, ó. Uma segunda chance. Segunda chance, chance em XRP, tá? Agora acredito que ela está numa reacumulação de Wyckoff, certo? Processo de reacumulação em que a gente tem uma parada preliminar, um buy clímax, faz um AR, certo? ST, aí faz um ST. Aqui a gente pega um ST também, tá, pessoal? Ó, ST, nem sou é isso aqui. ST, tudo ST, ó. ST, certo?
Então, acredito que esta moeda vai fazer ainda o Spring, que é o que está faltando. Ó. Só vou passar o desenho para o lado, tá? Eu tinha desenhado aqui, ela está demorando mais tempo até do que eu esperava, tá? Mas não muda nada, a gente só passa para o lado. Então, a expectativa é que a gente ainda veja este tipo de movimentação, tá? Curto prazo, o que pode acontecer? Ela pode querer voltar aqui em cima. Beverly Gap, ó, bonitinho, aberto, movimento casado com essa alta que eu aguardo nas altcoins. Eu acredito que vai ter um pump ainda antes delas derreterem, tá, pessoal? Para prender todo mundo acima. E esse movimento para XRP é lindo, tá? Porque vai estar pegando todos os pavios, ó. Todos esses pavios aqui é liquidez. E aí ela captura todos, ela fecha o Fair Gap e aí vem fazer o Spring. Nosso querido Spring aqui embaixo. E aí do Spring acabou, tá, pessoal? Ela deve voltar para dentro da caixa lá em cima da reacumulação, né? E ir embora. Certo? Então a XRP pode voltar aqui para 1,70, tá? 1,73, 1,75, essa região, tá, pessoal? Ainda pode, não tem nada indicando que ela vai derreter agora. E eu acredito que o mercado vai subir, na verdade. Para o BTC ir lá nos 87, aquela região. As altcoins meter um FOMO, né? O famoso FOMO, final na galera, para prender todo mundo acima. E aí o BTC e as altcoins se alinham e derretem. E aí vem esse movimento final aqui embaixo. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Agora é hora de paciência. Vocês sabem que o mercado ele é feito basicamente para tirar o dinheiro dos impacientes e transferir para a mão dos pacientes. Então agora, essas movimentações de curto prazo não são relevantes, tá? Por exemplo, se ela subir aqui, ó. O que importa é ela voltar aqui embaixo. Aqui que é a relevância da moeda. Aqui que tem que comprar. Tem que ter paciência e aguardar, certo? Então, depois disso, acredito que vai vir um movimento de SOS, que é o sinal de força, tá? Capturando o topo. Pode fazer uma bandeira, fazer um backup, e aí explodir e pagar alvos, tá, pessoal? Acredito que veremos XRP em 5.6 ou 7, 6.9, 7, tá? Esses dois alvos aqui para ficar de olho. Certo? Alvo estrutural dela aí. Acredito que é uma excelente aposta aí para quem quer comprar, tá? Uma moeda boa. Está numa tendência macro de alta, está num processo de reacumulação e deve sim na alt-season subir bastante. Eu estou falando de uma alta de isso se comprar corretamente aqui embaixo, ó. Vamos supor que o cara comprou em 90 centavos, tá? Olha lá. 500% a 700, 600%, tá? E se ela inventar de no último alvo, 8, 9 dólares, quase 10x, certo? Então, para você ter um movimento de alt-season, você tem que comprar corretamente. Não é sair comprando em qualquer lugar, tá, pessoal? Comprei aqui, fazendo DCA nas regiões erradas. Certo? Essa queda de XRP eu já falo dela desde que ela estava aqui em cima, tá, pessoal? Ela deveria voltar. Eu já tinha marcado esse caixote, falava que ela ia perder, tendência que perdesse. Ela já deu umas agulhadas depois disso, ó. Mas é aqui a apoio dela, é este Fair Gap. Não tem jeito, é aqui. Então, XRP é isso, tá? E se ela não for, ela não foi ali embaixo, aí não compra. Eu não compraria. Você tem que montar uma estratégia dentro da estrutura. Onde é que é o interesse dela? O interesse dela está aqui. Se ela não vier aqui, eu não compro. Por quê? Porque tende a ser um movimento de armadilha o que ela fizer para cima, se ela não vier aqui embaixo. E eu não estou afim de subir dentro de uma armadilha, tá, pessoal? Agora ela vindo aqui embaixo, aí sim. Aí vem uma pancada, tá? Aí a gente espera que ela vai romper topo. Certo? Então, XRP é isso. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. O resumo da análise é que o mercado, isso probabilidade, tá, pessoal? Porque o mercado nada impede ele de cair reto. Agora, para mim, se ele fizer isso, o movimento seria incompleto, tá? Estaria estranho. O correto é ir acima antes, fechar a falha, cair. Assim como o Bitcoin. Então, a minha expectativa é o BTC ainda suba para a região de 85 a 90, tá?
para depois derreter lá para a região de 55, 52, certo? É isso que eu estou esperando aí. Então, apertem os cintos, tá? Porque vai vir volatilidade no mercado aí nas próximas semanas. Vamos deixar o mercado se movimentar durante essa semana. Semana que vem estarei de volta aí no YouTube para mais uma análise. Caso queira um acompanhamento durante a semana, com mais segurança, sabendo que está dentro de um grupo que sempre vai te avisar aí se o mercado do nada começar a dar um flush, por exemplo, derreter do nada aqui, você ser avisado se já é a hora de comprar, se não é. Faça parte do nosso grupo de membros, tá, pessoal? Lá também tem as moedas que eu recomendo a montar posições aí para surfar essa out-season que está por vir. Tem todos os alvos, em cada moeda tem alvos para compra, para fazer um DCA, e alvos para venda, o que a gente espera que elas alcancem quando o mercado subir. Tudo bonitinho, tem live toda semana, enfim, um grupo completo, tá? Deixo o convite a todos. É muito barato, tá, pessoal? É R$50 por mês, tá? É uma piada o preço do grupo para tudo que a gente entrega. Os membros lá só estão fazendo dinheiro desde 2024. Então, a gente tem cravado aí todas as movimentações do mercado. O importante do mercado é você sempre estar conforme o movimento do mercado, tá, pessoal? Na mão correta, indo junto com o mercado e nunca brigando contra o mercado, tá, pessoal? Lá no grupo de membros você não terá isso. A gente aponta para onde o mercado deve ir e a gente não errou até hoje, tá? Quando a gente diz que o mercado deve subir, ele sobe. Quando a gente diz que deve cair, ele cai. A gente não fica falando que o mercado vai subir, o mercado faz isso, tá, pessoal? Então tem todo um contexto, toda uma análise. A gente usa 3 escolas juntas lá no grupo, que é Elliott, Wyckoff, SMC. Eu chamo de as 3 rainhas, né? Quando a escola das 3 rainhas se alinham, pessoal, não vá contra elas, porque vai tomar na cabeça. Quando todas as 3 estão indicando o caminho, os alvos, os mesmos alvos, mesma região. Então você vai ter tudo isso no grupo de membros por só R$50 por mês, que se dividir por 30, né, que é o mês, você vai pagar menos que 2 pila por dia. Dá 1,70, eu acho, por dia, pessoal. É muito barato. Vale a pena para ganhar muito dinheiro, principalmente agora que nós vamos entrar em out-season em breve. Aí vocês vão ver o que é ganhar dinheiro de verdade, certo? Então, um ótimo domingo a todos, um ótimo final de semana, até semana que vem. Grande abraço, fui!